Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Você pode acessar o nosso site e saber tudo sobre os nossos bastidores e os episódios mais recentes, todos aqui em futura.org.br/Conexão Futura. O programa de hoje também estará em breve aqui disponível para você. E ainda nas redes sociais, você pode acessar os nossos perfis no Facebook, no Twitter e nossas playlists no YouTube. Bom, estima-se que uma criança aos 3 anos de idade chegue a ouvir a palavra não até 400 vezes a cada dia. Será que você aí que nos assiste gostaria de receber tantas negativas no seu dia a dia? Bom, além de ser repetitiva, muitas vezes essa forma de educar acaba sendo ineficaz. Por outro lado, permitir tudo aos pequenos também pode ser uma armadilha. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir as diferentes formas e a importância de dizer não para as crianças. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Claudete Bonato Reicher, que é psicóloga. Tudo bem, Claudete? Bem-vinda à Conexão. Obrigada. Boa tarde, tia Cristiano. Boa tarde. Também conosco com a gente no estúdio está a Vera Blondina Zimmermann, ao meu lado, psicóloga, coordenadora do Centro de Referência da Infância e Adolescência da Unifesp. Tudo bem com você? Tudo. Muito bom. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo aí ao longo dos próximos 25 minutos. Bom, como eu disse aqui, ninguém gosta de ouvir tanto não, né? Não é mesmo, Vera, Claudete? Se a gente ouvisse tanto não como as crianças, acho que ia dar problema, né? Eu acho que esse assunto, justamente pelo excesso de não, é necessário ser iniciado para a gente poder ajudar os pais a pensar primeiro, que valores eles querem transmitir para o seu filho? Ou seja, assim, que ser humano eu quero criar? Né? E a partir disso que se organiza toda a educação, né? Mesmo sabendo que não depende só dos pais, tem uma genética, tem um ambiente. Mas, na medida que a gente organiza os valores como um projeto para esse filho, os nãos e os sims vão ficar concatenados, em sintonia com esses valores. Então, por exemplo, se eu digo, bom, eu gostaria que meu filho fosse um ser humano que é produtivo, que se dá bem no social, né? Que questões eu tenho que priorizar, né? Que nãos eu vou ter que organizar com ele durante a vida, né? Então, por exemplo, já começa desde pequeno, ele tem que ajudá-lo a se colocar no lugar da outra pessoa, desenvolver uma certa empatia, né? Para ser produtivo, por exemplo, ele não pode ganhar tudo a hora que ele quer, ele tem que desenvolver a tolerância, a frustração. Né? Para ter essa inserção social, ser produtivo e, digamos, se inserir com amizades, enfim. Ele tem que ser cooperativo dentro de casa, tem que ter tarefas para desenvolver desde pequeno, né? Ele tem que respeitar esses pais. Né? Então, essas questões prioritárias dos valores, né, elas se organizam no dia a dia, desde bebê. Né? Agora, uma questão importante que você está dizendo, eu fiquei imaginando aqui como se fosse, né, um projeto da educação que você quer passar ao filho. Agora, muitas vezes, aí me corrija se eu estiver errado, mas a percepção que a gente tem é que os pais vão muito mais pela intuição e no dia a dia de cada resposta, de cada situação, do que de fato conversar antes e pensar o que eles querem passar, né, Claudete? O que você pensa a respeito disso? Eu penso que essa é uma temática, assim, que para nós compreendermos um pouquinho melhor, nós temos que nos reportar à década de 70, onde, assim, os pais, assim, com o intuito de responder às novas metodologias de educação que estavam surgindo, eles passaram a supervalorizar a questão do afeto em detrimento do controle, do monitoramento. A partir disso, o que passou a ocorrer? Hoje em dia, os pais não conseguem mais
monitorar o comportamento, atuando de uma forma um tanto quanto permissiva em relação a isso. E dentro disso, o que acontece? Os nossos filhos, as nossas crianças, elas não estão conseguindo corresponder ao que a sociedade está esperando delas, né? E aí nós vamos nos reportar também ao que o Savater nos fala em termos de educação primária, em termos de educação secundária, que ele nos fala, né, que a educação primária é de responsabilidade única e exclusivamente dos pais, porque as crianças necessitam do amor dos pais para sobreviver e graças a isso eles acabam correspondendo a esses valores que tu estás referindo, Vera, né? Então, compete aos pais, sim, mostrar para as crianças, né? Bom dia, ou boa tarde, com licença, por favor, muito obrigada, né? E não de uma forma impositiva ou, né, de negativismo, né, com um não na frente, mas através do próprio modelo de conduta, né? Se eu respeito o meu filho, ele vai me respeitar. Né? Ele vai corresponder à minha atitude, né? Mas da mesma forma é importante que desde esses primeiros momentos, né, reforçando, né, aquilo que tu estavas dizendo, os primeiros dias, os primeiros meses de vida, né, os pais têm sim que ser o exemplo, o modelo e não questionar algumas coisas, porque se nesses momentos eles imporem, e esse é o termo que o Savater utiliza, né, esses valores, né, no futuro, né, ele vai assumir isso como sendo seu próprio. E não há necessidade de tantos nãos. Dos nãos, né? Agora eu fiquei imaginando uma situação, por exemplo, prática, né? A Vera mencionou a questão de um presente, por exemplo, né? Nem sempre a criança vai pedir aquilo já esperando, né, ganhar um presente. Vai no mercado, quer um brinquedo, vai no shopping, quer tal coisa numa loja. Às vezes os pais podem até dar para a criança, mas às vezes o não pode ser um não educativo, não simplesmente porque eu posso dar o presente para você, eu vou te dar o presente, você vai ter tudo o que você quiser. Né? Por exemplo, isso aí que a gente estava falando, né? Eu gostaria que meu filho conseguisse correr atrás dos seus sonhos, tivesse persistência. Maravilhoso. Agora, como é difícil, de repente, tu negares algum presente insignificante no supermercado, né? R$10, não faz mal. Mas ele não precisa aquele carrinho, ele tem vários em casa, não é aniversário, não é Natal. Por quê? Né? Então, ele vai ter que sonhar um pouco com isso que ele quer. E esse tempo de construção desse sonho que caracteriza essa força psíquica para correr atrás dos projetos de vida mais tarde. Né? Então, esse exemplo que você está dando do carrinho no supermercado, que eu acho que grande parte dos pais e mães aí, ou quem cuida, quem ajuda a educar as crianças deve ter se identificado, na verdade, você pode, no lugar de simplesmente dizer não vou comprar para você, questionar ou fazer uma proposta para a criança, ou até perguntar, bom, você já não tem um carrinho como esse? Isso, exatamente. Está aí uma oportunidade de trabalhar. Ou então, se é uma né? coisa importante, dá um espaço para essa criança sonhar. Né? É a construção desse sonho que dá a vida imaginativa, a criatividade e a força psíquica. Os pais esquecem disso. Eles diminuem esse período entre o desejo e a realização do desejo. E diminuir isso, né, facilita, aparentemente, uma hora eles são amados, mamãezinha querida, papaizinho querido, mas fragiliza esse ser humano para ter força, para competir, para batalhar na vida dele. Né? Então, são essas coisas. Agora, nós estamos falando, né, Claudete, essa questão dos pais. Está muito difícil realmente educar. Os filhos estão muito bem informados, eles têm um arrazoado lógico que impressiona. Né? A gente acha que, como eles sabem, na verdade, eles não têm experiência, eles têm um vocabulário, um número de informações que assusta os pais e deixa os pais, às vezes, impotentes, inseguros para se colocar. Então, essa é uma questão importante, né, que os pais têm que voltar ao seu lugar de autoridade, né, para saber o que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Né? Eu quero que o meu filho seja saudável, né, que ele tenha um físico bom, que ele seja saudável. Agora, precisa ter força de vontade para fazer esse filho experimentar todos os alimentos, não dar porcaria para ele durante a manhã para que ele almoce. Se ele não almoçar, ele não vai ganhar outra coisa, ele vai comer o almoço ou vai esperar outro alimento melhor. Quer dizer,
a sintonia entre o que tu queres para esse filho e a força de vontade desses pais para manter aquele projeto é muito difícil, né? Os pais estão sobrecarregados, trabalhando, cansados, cheios de questões, né? Então, às vezes, ficam pouco tempo com os filhos e eles querem agradar. Não querem fazer um cavalo de batalha naqueles 5 minutos. E aí fica aquela questão, aquele entrave, né? A criança ali batendo o pé, eu quero, o pai fica, eu passo tão pouco tempo com meu filho. Isso. Agora, qual o risco que se corre de só dizer sim a um filho, por exemplo, ao longo dessa infância inicial, primeiramente, Claudete? Eu percebo assim, o filho, a criança, ela desconhece o mundo. Quem tem que mostrar o que ela pode fazer ou não são os pais ou as figuras paternas. E se desde cedo nós conseguirmos ter um comportamento, nós pais adultos, né, um comportamento seguro e firme, tá? As crianças vão compreender e facilmente vão saber, né, que aquele carrinho do supermercado, né, ela só vai ganhar se ela negociou anteriormente, se existe uma razão para aquilo. Mas se um dia eu dou esse carrinho, outro dia eu não dou, se eu vou de acordo com, com o meu estado de ânimo, se eu briguei ou não, enfim, né, é claro que essa criança vai ser uma criança insegura, egoísta, mimada, e mais difícil vai ser ela se inserir na sociedade. Por né? conta dessa postura incoerente dos pais. Incoerente dos pais. Agora, se os pais assumirem essa atitude firme, o banho não se questiona a possibilidade de tomar banho ou não, porque isso é a vida, né? É a saúde da criança, do meu. Isso é um fato, isso é uma atitude inquestionável. Os pais não têm que negociar banho, né? Mas nos primeiros anos de vida. Na adolescência, bom, aí ele vai escolher, né? Mas nos primeiros anos de vida, o banho é inquestionável. Se tá 10... E o horário de sono, né? E o horário de sono. O horário de sono é sempre uma questão. Que hora vai pra cama essa criança? Isso, né? Os pais, eles estão perdidos nisso. Por conta exatamente disso, eles ficam tão pouco tempo com os filhos. Então, muitas vezes, eles relaxam nesse seu papel de pai, né? Então, o que nós temos que fazer, eu penso, é mostrar para esses pais, né, do compromisso deles, né, da responsabilidade. Não que isso seja decisivo, enfim, outros fatores estão incluídos nesse processo desenvolvimental, mas que nesses primeiros anos, esse comportamento, né, rotineiro, é fundamental, né, para que a criança realmente se sinta segura. Que vai ser essa base, essa estrutura, o modelo dos pais que a criança vai ter como a base para ela também se organizar. Agora, uma questão também muito frequente a gente percebe, quando o pai ou a mãe diz não para a criança vai, claro, testando os limites, né? E muitas vezes deixando aí esse adulto irritado e não, porque não, porque não. Só que, como a Claudete acabou de dizer, a base ali, essa coerência do comportamento, da educação que você está passando para a criança, que ela vai saber até onde você vai ou não, mas muitas vezes o adulto acaba entrando na briga ali, acaba discutindo e quando você vai perceber, está até uma discussão infantil muitas vezes. O pai entra na viagem da criança, né? Os adultos estão confundindo a informação, a riqueza de informação que as crianças têm, a argumentação, uma lógica que elas têm realmente muito precoce. Crianças de 3 anos argumentando de uma forma que os adultos, como é inteligente, que gênio! Que gênio! E esquecem que essa criança, ela está introjetando informações, ela não tem vivência, ela não pode escolher certas coisas, né? Então, por exemplo, se ela precisa, para a saúde física, ela precisa dormir 9 horas, não tem conversa, né? Não tem discussão. Então, mas o adulto fica inseguro porque ele acha que as mudanças, né, do tempo também devem mudar isso aí. E esquece que, por exemplo, a espinha dorsal, né, de uma personalidade, ela precisa ser construída nesses primeiros anos com uma determinada autoridade por trás, né, porque senão a criança não fica segura, né? Os pais começam a confundir autoritarismo com autoridade, não tem nada a ver com outra. Autoritarismo seria uma violência, né, dentro da educação que não leva a nada, só leva uma coerção. Agora, a autoridade é a base da segurança.
a criança sapateia, briga, e quando ela sente que tem alguém, olha, não é assim, minha filha, não vai ser assim, ela fica assim, uau, eu tenho uma segurança, né? E aquilo apazigua essa criança, né? E deixa ela crescer, né? Com melhores condições psíquicas. E os pais estão negligenciando essa importância deles, né? Por essa confusão. Muitas vezes quererem assumir uma postura mais de amigo do que de pai com uma autoridade? Isso, exatamente. Isso é uma confusão muito grande. Porque criança, e eu também costumo dizer, Claudete, não sei como tu vê isso, omissão, em termos de saúde mental, a omissão, né, desses valores e dessas questões é muito pior para a saúde mental do que, de repente, um momento de irritação, uma briga. Né? Um pai omisso, ele faz muito mal para a vida dessa criança. E um pai bravo, ele pode dar alguns traumas, mas não faz mal, ele dá a espinha dorsal. Porque cada criança, depois que cresce, ela vai poder fazer uma referência, o que ela quer para a vida dela e o que ela recebeu. Inclusive, depois a gente diz, eu não quero isso aqui. E às vezes cai do outro oposto. Geralmente é essa queixa, né? Não queria isso aí que minha mãe fazia, mas faz o contrário e dá errado também. Mas precisa ter essa referência, né? Essa referência baliza a saúde mental, o psiquismo da criança e do adolescente. Depois, cada um se vira para buscar novos valores, fazer modificações com a sua família. Criar a sua própria identidade depois como adulto, como adolescente, mas ao longo da infância é fundamental essa figura não tão do amigo, mas mais do pai e da mãe como adulto responsável, né, Claudete? Eles não querem um amigo. O amigo eles buscam, né? Eles buscam na sociedade, eles buscam fora. Eles não querem o pai amigo, eles não querem competir na boate ou onde quer que seja, né? O namorado com a mãe ou o pai, né? Que muitas vezes a gente percebe, né? Então eles querem realmente alguém que seja o porto seguro. E isso assim a gente tem percebido, né? Nas nossas relações, a gente percebe nos nossos consultórios, nas nossas práticas diárias, e inclusive em pesquisas realizadas também, e isso me chamou a atenção, assim, né? Quando eu estava vendo alguma coisa assim relacionada a estilos parentais e autonomia na adolescência, né? Claro, a gente não pode generalizar, mas enfim, naquela população pesquisada, o que os adolescentes assim mostravam exatamente assim é essa falta de um maior controle dos pais. Esse foi um dado que me chamou a atenção a minha orientadora, no caso na época a doutora Adriana Wagner, né? Onde assim nos chamou a atenção isso, eles denunciando essa falta, eles querendo mais, e em contrapartida os pais pensando e querendo ser, né, mais amigos, vamos dizer assim, que não é esse, né? Que não é fácil. Imagina, tu chega em casa cansado, né, à noite, cheio de problemas, os pais, né? De trabalho, pega o trânsito, deslocamento. Tudo, né? E aí encontra um serzinho né, incansável em contrariar, que não quer isso, não quer aquilo, porque justamente a criança, quando os pais chegam em casa, ela quer sentir que ela não foi esquecida. Então... Que apesar dos problemas do dia a dia que o pai e a mãe encontraram... Então, o que ela vai fazer? Ali. Ela vai fazer uma birra, ela vai incomodar. Se os pais chegam em casa cansados e não se dão o trabalho de ficar pelo menos uma meia hora dando atenção, né? Eu costumo dizer, antes de sair do trabalho, vai no banheiro, come uma coisa, chega assim, não pensa que tu vai chegar em casa e tomar banho primeiro. Não, primeiro atende. Porque entra atende ali... é ótimo. Atende, porque assim, entra ali um monte de não. Né? Porque ele não fez isso, porque não fez aquilo, porque não sei o quê. E já começa uma briga ali. Esses excessos de nãos que tu estava falando, não sei quantos, 400 por dia, começa aí, porque a criança, ela vem cobrando uma atenção e ela vem com a indisciplina como uma forma de buscar, né, a atenção. Acho que são pequenas coisas, né, que de repente os pais podem fazer uma asepsia desse ambiente educativo, né, para que
esses não sejam minimizados e eles focarem naquilo que é fundamental. Né? Então, por exemplo, isso que eu estava falando da alimentação, né? Que eu acho que é um exemplos práticos para os pais. E sempre é um problema, né? A criança não quer comer isso, não quer comer aquilo. Então, é eu importante. quero um filho saudável. Esse é o projeto. Né? Bom, para um filho saudável, ele vai precisar experimentar todos os alimentos. Né? Ele não vai poder comer fora de hora, enfim, ele vai ter que ser umas certas regras. Né? Agora, isso não significa que, de repente, essa criança, tu perceba que essa criança não gosta de determinado alimento mesmo. Então, não oferece. Não vai, ela não é obrigada a comer. Né? Então, tu vais respeitar a individualidade desse filho, mas tu tens que colocar algumas regras. Né? Então, ele não precisa comer aquele alimento, mas ele tem que comer outros. E não vai comer fora da refeição. E não vai comer a sobremesa antes do almoço. Então, o que é prioridade? Mas vocês veem assim, acho que o que é importante para os pais, eu acho que isso que eles estão perdidos, assim, é pensar esse projeto. Porque existem pais que nunca se perguntaram que filho eu quero ter, que ser humano eu quero criar. Acho né? que pode ser o começo, na verdade, para essa reflexão e quem sabe ainda mudar um pouco, né? Porque, na verdade, se já está acontecendo esse problema, há tempo de mudar ainda também a postura dos pais, e aí tentar desviar, talvez, esse caminho de só o não ou só o sim também, que pode dar algum problema bem mais sério no futuro. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa sites na internet, para você ter outras referências em relação ao tema que a gente está discutindo hoje, porque o nosso reloginho já está correndo, estamos quase encerrando a conexão de hoje. Então vamos lá. Tem um blog que durante a produção do programa nós encontramos aqui, que é tudo sobre minha mãe, que são relatos aqui de uma mãe falando um pouco sobre o dia a dia, as dificuldades da educação, e tem inclusive aqui dicas dela como mãe, como dizer não para um filho sem usar a palavra não. Então, na verdade, é questionando, procurar uma espécie de sim, explicar sempre os motivos, apresentar escolhas para a criança, demonstrar o que você está pedindo, usar um tom de voz e um olhar também, não entrar na briga da criança, né? Muitas vezes manter a calma aí. Então, esse site como referência para você ter informações. E também mostro aqui outro site que é o Centro de Referência da Infância e da Adolescência da Unifesp, a Federal de São Paulo, representada aqui no estúdio pela Vera, psiquiatria.unifesp.br. E também o site de psicologia da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, que é a ubra.br, representada aqui no estúdio pela Claudete. Bom, nosso tempo, infelizmente, já está estourado. A gente podia seguir a tarde aqui conversando, dizendo muito sim e muito não e provocando essa reflexão aí em você que está em casa. Mas, por agora, obrigado às duas pela presença. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. É um prazer. Bom, você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão aqui na tela do Futuro é de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. A gente se encontra no nosso site, endereço aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.